partir de agora, você assiste Restaurando Vidas, um programa da Igreja Presbiteriana de Araras. Olá, amigos do programa Restaurando Vidas. Estamos juntos nessa ocasião, mais uma vez, para estudarmos a Palavra de Deus. Estamos estudando sobre a Páscoa cristã, uma data celebrada pela cristandade no mundo inteiro, uma data que nos faz lembrar da morte sacrificial de Jesus e da sua ressurreição dentre os mortos. Uma data onde nós podemos nos propor a responder a pergunta: por que Cristo morreu? Quem é o responsável pela morte de Cristo? Quando nós fazemos esses questionamentos, nós podemos nos voltar à Escritura e tentar encontrar nela respostas que sejam adequadas, respostas que sejam convincentes a respeito deste tema. Quando nós olhamos a cruz de Cristo, nós podemos ter a absoluta certeza de que nesta ação houve o intento humano perverso quanto à sua morte, mas que nesta mesma ação houve também a ação de Deus em promover a vida dos homens por amor, fazendo com que Jesus fosse sacrificado naquela cruz. Hoje nós vamos estudar algumas passagens que vão denotar tanto a maldade humana, como também a bondade de Deus para conosco. O texto que fala sobre a condição humana se refere à ganância de Judas Iscariotes, como sendo ela a responsável pela morte de Jesus. Esta primeira parte nós vamos observar isto. Lucas, capítulo 22, do versículo 3 ao versículo 6, e Lucas 22, do 47 ao 48, vai trazer esta informação para nós. Em um segundo momento, nós vamos falar que a resposta a respeito da pergunta por que Cristo morreu foi também pelos nossos pecados. E aqui nós vamos tratar em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 3 ao verso 4, onde mostra o amor de Deus em mandar o seu Filho, em sacrificar o seu Filho por nós. Mas de forma didática, nós começaremos tratando aqui sobre a motivação do coração de Judas. O texto de Lucas, capítulo 22, vai nos dizer assim, versículo 3: Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhe poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhes prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhe entregar Jesus, quando a multidão não estivesse presente. Versículo 47 de Lucas 22 vai dizer: Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Este trecho bíblico revela uma atitude traiçoeira por parte de Judas Iscariotes. A traição de Judas foi um ato odioso, motivado pelo seu amor ao dinheiro. A traição de Judas foi uma traição anunciada antecipadamente por Cristo. Contudo, é necessário que nós entendamos que o fato de Judas ser apontado como o filho da perdição não exonera Judas da responsabilidade de ter entregado Jesus aos sacerdotes. Ele escolheu livremente fazer a vontade de Satanás. E o que nos chama a atenção e que nos traz a condição de olhar o texto, enxergando o ato de Judas como ato odioso, é que a forma como Judas utiliza-se, ou a forma que Judas se utiliza para trair Jesus, foi um beijo, uma expressão de comunhão que aqui é usado como expressão de traição. O texto, outras passagens, melhor dizendo, da Escritura vão dizer
que o remorso tardio, contudo sem arrependimento sincero de Judas, é a nota final da tragédia deste homem. Ele tira sua própria vida. O suicídio de Judas logo vem só atestar a sua culpa. Meus amigos, a motivação de Judas fica claro nesses trechos, que foi a ganância. Judas vendeu Jesus por amar ao dinheiro. Ele se comporta desta maneira. Jesus nos diz que devemos, por sua vez, nos acautelar de toda a cobiça. Paulo, por sua vez, também chega a dizer que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E quando nós trazemos esses temas relacionando com a Páscoa, nós vamos descobrir que este evento nos faz lembrar que amar o dinheiro ou as coisas que ele pode oferecer para nós nos conduz à mesma disposição reprovável de Judas. Nós, cristãos, não devemos nos deixar subornar, trocando a nossa consciência por favores. Não devemos ser amantes do dinheiro, sendo servos da ambição desmedida. Daí, nós constatamos a pecaminosidade e a maldade do coração humano. Mas quando olhamos sobre outra perspectiva, o fato de Jesus ter morrido pelos nossos pecados, nós nos lembramos do texto citado de 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 3 ao verso 4. E ele nos diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. No trecho lido, nós temos o tema tanto da morte de Jesus pelos nossos pecados, como a afirmativa que ele venceu a morte em nosso lugar, prefigurando o que vai acontecer conosco na ressurreição dos mortos nos últimos dias. O texto bíblico revela sobre o fato de Cristo ter morrido pelos nossos pecados. Cristo, de fato, morreu por pecadores. Ofereceu a sua vida de forma substitutiva, ou seja, no nosso lugar. Paulo mesmo chega a declarar isso de maneira enfática na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 8 e verso 10, quando ele diz: mas Deus, demonstrando o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. O meu pedido é que nesta Páscoa você se lembre que ela aponta para a maldade do coração humano, mas ela também aponta para a bondade, o amor do coração de Deus. Que o amor de Deus, que foi capaz de sacrificar o seu Filho pelos nossos pecados, possa ser honrado, possa ser glorificado, louvado, celebrado por nós como igreja cristã. Que nós não deixemos que outras figuras que não pertencem à Páscoa possam tomar o lugar em nosso coração, possa ocupar as nossas mentes nesse período. Eu ainda estarei orando por você nesta ocasião e logo após a minha oração nós estaremos ouvindo um cântico com o título Jesus, Filho de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te suplicamos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a não termos na nossa prática de vida uma atitude traiçoeira como foi a de Judas. Que o Senhor nos ajude a não colocarmos o amor ou o coração nas coisas, no dinheiro, nas situações materiais desta vida, mas que nós aprendamos a valorizar o amor do Senhor em entregar o Teu Filho para ser sacrificado por nós. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça conscientes do nosso papel como servos de Cristo, que nós sejamos capazes de reconhecer
que foi pelos nossos pecados que o teu Filho foi morto, foi sacrificado na cruz. Que nós possamos ter um coração grato por tudo isso que o Senhor fez por nós. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus.
Restaurando Vidas, um programa da Igreja Presbiteriana de Araras.